Estamos de volta pela Rede Vida de Televisão, noite de sexta-feira, noite de boa música, noite de arte e noite também de conhecimento interior. Eu me lembro quando eu era adolescente, por exemplo, alguém me falou uma frase, nunca mais esqueci: a gente tem que gostar da gente mesmo, Dalcides. Na época não entendi nada, hoje entendo o que isso significa. E quem vai nos ajudar a entender melhor ainda? Doutora Marilene Ked, autora de vários livros, palestrante, psicóloga. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Obrigada, Dalcides, é um prazer sempre. Quer dizer que às vezes a gente se torna inimigo não dos outros, mas inimigo da gente. É verdade. Vamos, ao longo da vida, adquirindo comportamentos que muitas vezes não observamos, não nos damos conta. Por exemplo? Eles, olha, roer unhas, automutilação, quando a pessoa fica se cortando, beber, quando não é socialmente, fumar, enfim, são vários, mentir, até o roubo, enfim, são vários comportamentos autodestrutivos que, se você não tem controle, se torna o quê? Um hábito, tá? Então, todo comportamento que você não tem muita consciência dele, mas repete todos os dias, ele se tornou um hábito ou um vício. Alguém pode até começar, por exemplo, de uma forma muito descontraída, roubou uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até os colegas acharam engraçado, mas depois isso vai se complicando. Isso, no caso, aquilo gera uma emoção e a pessoa se habitua com aquela emoção e não consegue depois parar com aquele comportamento sozinho. Então ele tem que pegar uma coisinha aqui, outra ali que não lhe pertence. Por quê? Por causa dessa emoção que é gerada, essa coisa hormonal. E a ansiedade também produz muitos comportamentos, desde os tiques até os toques. Quando você não tem controle do tique, aquelas pessoas que estalam tudo o tempo todo ou que puxam o cabelo o tempo todo, se ela não tem controle disso, isso vai se tornando um transtorno obsessivo compulsivo. Eu já vi gente, por exemplo, que precisa tomar remédio e não toma remédio, assim, não se cuida. Isso pode ser um jeito também de se sabotar, é isso? Isso é autossabotagem. Ela não vai fazer algo por ela que é muito bom. No caso do autodestrutivo, ela tem um comportamento que é contra ela. Então, ela chega a ter uma atitude, uma ação que é contra ela. E na autossabotagem, eu não faço aquilo que é bom para mim, de jeito nenhum, tá? Esses maus hábitos, a gente tem consciência deles numa fase inicial? Algumas vezes. Eles são conscientes, mas a grande maioria das vezes é inconsciente. Assim como o conflito, como o problema, como o gatilho que o faz ter esse comportamento. É inconsciente, ele não sabe dizer exatamente quando ele começou com aquele comportamento e o que ele estava tentando amenizar com aquele comportamento. Porque nenhum comportamento surge do nada, Dalcides. O que acontece é que a pessoa está enfrentando um grande problema na vida dela, isso na visão dela. E ela não consegue amenizar esse sofrimento, essa ansiedade, essa frustração, essa culpa. Ela vai gerar um comportamento que vai amenizar, que vai ajudá-la a viver com esse problema, até que ela vai perdendo o controle desse comportamento. Então, o que nós sugerimos enquanto profissionais da área da saúde mental? Quando alguém te alerta que você está tendo um comportamento que é prejudicial a você, preste atenção e todas as vezes que você for sentir que vai ter aquele comportamento, observe o que veio antes dele, que tipo de emoção, que tipo de sentimento, qual foi o nível de estresse que você estava no momento, de ansiedade, o que surgiu naquela hora que imediatamente te levou a ter um comportamento autodestrutivo, que depois te leva à culpa porque você teve aquele comportamento, aí você se revolta por tudo aquilo e volta nesse ciclo autodestrutivo. Então, para a gente cortar esse ciclo, é importante saber qual é a raiz dele, qual é o gatilho, o que te leva a agir contra você mesmo. A questão da mentira tem a ver com isso que a gente está falando ou não? Tem sim. Geralmente está ligado
Autoestima, tá? O próprio comportamento autodestrutivo faz com que a pessoa dê uma aliviada na autoestima dela. E a mentira principalmente. Eu minto porque eu preciso mentir para sentir que eu estou numa situação, numa posição melhor que a minha realidade, e assim eu acredito que você acredita na minha mentira. E eu vou mentindo sucessivamente, isso se torna um hábito na minha vida, mas por quê? Para melhorar a minha autoestima. Tem pessoas, Dalcides, que para ficarem em evidência, elas acabam se colocando numa situação, às vezes, até ridícula. Por exemplo, a dor dela é a maior dor que tem. Você está explicando que você passou por uma situação igual, que você conseguiu sobreviver, que ela também vai conseguir sobreviver. Então, ela fala para você, não, mas você não tem noção. A minha foi muito. É uma coisa fora. Quer dizer, ela está tentando se manter em evidência até mesmo na dor. Até na dor. Até na dor. A dor dela tem que ser assim mais televisiva. Isso, tem que exatamente. ser um negócio com maior impacto. Isso, é um drama. Geralmente, pessoas que têm um comportamento autodestrutivo apresentam um componente genético, é familiar, tá? Existe também um transtorno psiquiátrico de base, que muitas vezes ela não sabe, mas tem, e principalmente os conflitos internos que a levam a desenvolver esse comportamento. Pessoas com certo grau de bipolaridade e transtorno de personalidade, a grande maioria tem transtornos que levam a comportamentos autodestrutivos que precisam de tratamento psicológico e psiquiátrico. As coisas que você está falando são coisas muito práticas, assim, que a gente vê no dia a dia. Eu encontro elementos para essa reflexão em um novo estilo de vida, tem aqui? Sim, você encontra sim. Inclusive eu falo do comportamento, do hábito, do vício. São situações que você pode evitar. Se você não pode evitar, já aconteceu de você desenvolver isso na sua vida, você tem como ter controle, porque Dalcides, inclusive, tem pessoas que falam, mas eu não consigo, eu não dou conta disso, fica tentando jogar as rédeas da vida na mão do outro, seja do parceiro ou do profissional, ficam tentando fazer com que o outro tome a responsabilidade para ele. Olha, vê se você me ajuda nisso. Não. Pessoas que têm comportamentos autodestrutivos, hábitos assim, procura tomar rédea da sua vida. Procura perceber, tomar consciência de quando você tem esse comportamento, o quanto ele te prejudica e dar um basta nisso. Comportamentos, Dalcides, eles são aprendidos, desaprendidos, modificados. Tudo depende de uma decisão nossa. Então aquela história assim, mas eu sou assim mesmo. Não precisa ser dessa forma. Se ele quer ser assim e ele decidir que ele não vai mudar, ele vai ser assim. Conheço pessoas assim, Dalcides, que ao longo da vida já tomaram a decisão. Eu sou assim, eu não vou mudar, quem quiser que conviva comigo assim. Olha, não é a melhor opção de vida. São pessoas que ao longo dos anos vai diminuindo muito os relacionamentos sociais. Isso não é bom. Na vida a gente tem que ampliar a nossa rede social, agregar pessoas boas ao nosso lado e não afastar com o nosso comportamento. Então, é muito importante que a gente faça uma autoanálise, tenha um autoconhecimento de como está a nossa vida hoje, de como está a sua vida, o que você pode modificar para o seu bem e para o bem daqueles que convivem com você. A qualidade de vida é muito maior. Eu acho que foi nesse livro aqui que eu estava folheando nesses dias, alguma coisa sobre remoer mágoas. Às vezes a gente vai remoendo algumas mágoas, a gente vai cultivando essas mágoas como se elas fossem algo sagrado. E algumas pessoas se alimentam disso. Dessa má água, né? Mágoa é uma má água. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem se libertar dessas mágoas. Às vezes precisam de ajuda, às vezes a mágoa, Dalcides, foi muito forte. Eu atendo pacientes nessa situação. Às vezes uma palavra que foi dita num mau momento destrói toda uma história de vida. Às vezes a pessoa não queria dizer aquilo e movida pela emoção. Por isso que nós temos que ter muito controle quando nós estamos muito emocionados ou
com um sentimento muito aflorado, segura, não coloca para fora imediatamente, que às vezes sai de uma forma que não era para ser dita daquele jeito. E as pessoas guardam essa mágoa eternamente, vão produzindo sintomas psicossomáticos até que evoluem para doenças graves. Não guarde mágoa, essa má água vai transbordar em forma de doença. Se você não consegue sozinho, busca ajuda profissional. Nós temos recursos especiais, tem psicólogos especialistas nisso para te ajudar a se libertar dessa mágoa. E não adianta aquele papinho de, não, é como se não existisse. Não adianta empurrar embaixo do tapete. Não. Tem uma parte do seu livro, eu encontrei aqui, página 89, que você fala assim, o dependente sempre acha que detém o controle da situação. E você vai se referindo também ao dependente de álcool, de drogas, assim por diante. É impressionante como aquele que está no vício, ele sempre acha que ele é senhor de si mesmo. Sim. Não, eu paro quando... Não, mas não vai parar. A situação está mostrando que você não vai ter esse controle todo que você está achando. Tenho sim, eu paro se quiser, eu paro hoje. E a pessoa continua. A gente vai se enganando, é isso? Vai se enganando. Aí tem um certo nível de arrogância, de prepotência, da pessoa achar que ninguém consegue resolver o problema dela, ela consegue a hora que ela quer, até que ela sucumbe. Chega um momento na vida que o organismo nenhum aguenta excessos de jeito nenhum. Tá? Tanto emocionais quanto físicos, você fica todos os dias colocando coisas horríveis no seu organismo, ele vai transformar aquilo em doença. Então, antes que isso aconteça, aceite que o outro está te dizendo, você está dependente, você todos os dias precisa ingerir isso, comer aquilo excessivamente, fumar, enfim. Aceite a orientação do outro e toma a decisão de parar. Até o que você está falando agora está me levando também para uma outra reflexão. Às vezes, pessoas são muito boas, mas a perda de controle de si mesmas faz com que, assim, as outras pessoas até aproveitem dessa bondade exagerada. E a pessoa passa a dizer sim a tudo, a fazer todas as vontades de todo mundo que está ao seu redor. Acho que o programa dessa noite é para a gente se conhecer mais, mesmo tendo consciência em alguns momentos que é necessário dizer não. Que essa seja uma noite de fazer boas escolhas, estou certo? Sim. São pessoas, Dalcides, que quando elas sentem as dores de todos, ajudam todos, elas têm muita compaixão pelo outro. O que está faltando aí é voltar o olhar para elas. Não adianta nada você ter compaixão de todos e não ter por você mesma. A autocompaixão é o seguinte, olha, até aqui eu posso te ajudar, eu tenho uma palavra de conforto, eu tenho uma orientação, eu tenho um caminho, uma luz, porque às vezes aquele que está dentro do problema, ele não vê tudo isso, ele está muito fragilizado, ele não vê. Então o outro pode fornecer tudo isso, mas não viver o drama, a situação do outro. Então você pode ajudar, mas você tem que ter também uma compaixão por você. É a coisa de você estar ajudando o afogado, né? Se o bombeiro ele não é bem treinado, ele se afoga junto com aquele que está se afogando. Ele tem que ter toda uma técnica para ajudar com que o outro saia. Se você não tem essa técnica, procura pensar, eu tenho compaixão pelo outro, mas eu tenho também por mim. Quero te agradecer. Com esse jeito de falar simples, você usa as palavras que todos nós entendemos, que muitas vezes não somos do ramo, não estudamos psicologia, mas como é bom falar com gente que é claro, né? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Marilene Ked, autora de vários livros, vários sucessos. E, de forma especial, hoje dando um destaque a Um Novo Estilo de Vida. Qual que é a editora? Livro Certo. Livro Certo, pela editora Livro Certo. Marilene, muito obrigado. Eu que agradeço. Gostou de Paula Gauss? Eu amo. Eu estava dizendo para ela, eu sou uma fã, muito fã da Paula Gauss. Tá vendo? Essas são as boas coincidências da vida.